Muy bien. Iniciamos esta tarde de ciclo de conferencias con dos invitados especiales, a los cuales queremos agradecer su participación por aceptar transmitir su experiencia. A nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, al doctor Bruno Lobo Brandón y al doctor Fernando Montes, muy obrigado. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir su experiencia. El doctor Bruno, voy a presentarlo al doctor Bruno Lobo, es miembro titular de la Sociedad Brasileña de Ortopedia y Traumatología, de la SBOS, es mestre en ortopedia de la Universidad Federal de Río de Janeiro, cirujano de hombro y cotovelo, INTO, cirujano de los hospitales Copa Dior y Copa Star, receptor de residencia médica de la Copa Dior y coordinador del grupo de hombro y cotovelo del Hospital Gloria de Río. Muchas gracias, doctor Bruno. Y el doctor Fernando Montes, que es de Porto Alegre, es cirujano de hombro, coordinador del grupo de cirugía de hombro de la Santa Casa de Porto Alegre. Tiene también su fellow en Estados Unidos. Muchas gracias, doctor Fernando, por estar acá con nosotros. Y vamos a iniciar con su palestra de usted para dar inicio a este webinar de transferencias musculares a nivel del hombro, del dorsal ancho y del trapecio menor en lesiones irreparables del manguito rotador. Muito obrigado. Gracias, doctor. Boas tardes, boas noites aqui em Brasil. Obrigado pelo convite. Então, vocês estão vendo minha tela? Sim, adelante. Então, vamos lá. Transferências tendinosas nas lesões irreparáveis do manguito rotador. Presto consultoria para a Artrex e para o grupo Implamed. Então, se nós começarmos a pensar na evolução do ser humano da forma quadrúpede para a forma bípede, houve uma mudança no ângulo do manguito rotador. E hoje o manguito rotador, principalmente o manguito póstero superior, é um tendão muito tenso, naturalmente tenso, em todos nós ele é tenso nesse momento, e ele é isquêmico, pouco elástico. Então ele é um tendão muito suscetível a rupturas. Parece que a história natural do manguito rotador é romper. Fora isso, o músculo deltoide exerce uma força muito grande contra o manguito rotador, e o deltoide sempre vence esse jogo. E o manguito não só rompe, mas ele também degenera. Como vocês podem ver nessa artroscopia, é curioso que o tendão e o músculo viram gordura. E é um fenômeno bem característico e não tão bem explicado ainda nas lesões do manguito rotador. E, obviamente, que não adianta a gente reparar a gordura, que não vai funcionar. E por isso que muitos reparos falham. Aqui vocês veem um reparo com 7, 8 âncoras, e o paciente continua com disfunção. E esses pacientes, às vezes, têm que ir para uma prótese reversa para voltar a terem função e não terem dor. Mas aí vem a pergunta, será que existe algo entre o reparo do manguito nas lesões degeneradas e antes da prótese reversa? Sim, provavelmente sim. Hoje em dia se fala muito em reconstrução da cápsula superior e o tema do nosso seminário de hoje é as transferências musculares. Lembrando, ainda no macaco e no próprio ser humano, na evolução da braquiação do ser humano, o grande dorsal e o peitoral maior são músculos muito grandes e fortes, muito para subir em árvore, para caçar, provavelmente. E o grande dorsal é o maior músculo do corpo humano. Nós considerarmos o quadríceps como 4 músculos, né? E sempre que a gente tenta entender as lesões e o balanço das lesões, eu gosto de citar esse artigo de Swalch, do Colan e do Denar, em que ele avalia as pseudoparalisias e ele considera o manguito rotador como 5 músculos. Vejam que ele considera o subescapular como o subescapular superior e o subescapular inferior, numa analogia ao redondo menor. Ele chama de subminor. Então ele descreve esses padrões de rupturas. São lesões anteriores, anterosuperiores, superiores ou pósterosuperiores, e associa as suas funções motoras.
E eu vou abordar hoje o tratamento das lesões póstero-superiores e das lesões antero-superiores. A lesão póstero-superior, ela pode gerar dois tipos de deficiência. No vídeo da esquerda, vocês vejam uma deficiência de elevação, uma lesão de supra-infra, e no vídeo da direita, uma deficiência de rotação lateral. O paciente tem uma lesão de supra-infra e redondo menor. Então, são dois padrões diferentes, com duas lesões diferentes. Qual é a condição fundamental, ou a condição sine qua non para uma transferência funcionar? Esses pacientes têm pseudoparalisia falsa, ou seja, eles não têm elevação, mas se nós elevarmos passivamente, eles conseguem manter o braço. Nesses pacientes, nós podemos indicar a transferência. Ao passo que nesses pacientes com pseudoparalisia verdadeira, como essa paciente com uma sequela de fratura de tubérculo maior, esses pacientes, a transferência não vai funcionar. Muito provavelmente eles precisem de uma prótese reversa. Christian Gerber foi o grande preconizador de transferência do grande dorsal para as lesões pósteras superiores. Essa é uma foto que eu tive a oportunidade de fazer no centro cirúrgico dele operando. E ele mostrou a evolução, o segmento de 44 pacientes no segmento mínimo de 10 anos. E ele mostra que os índices, os scores de Constant e o single shoulder value, que é uma nota que o paciente dá para a função do ombro, melhora após a transferência e se mantém ao longo dos anos. Talvez seja diferente dos reparos que muitas vezes degeneram e rompem o tendão transferido, se cicatrizar, pode funcionar talvez a vida inteira. E quando que nós temos maus resultados? Isso é importante saber. Então, nas cirurgias de revisão, os pacientes com lesão do subescapular, que é uma condição imprescindível para que se faça uma transferência posterior, as lesões do redondo menor e os pacientes com o ângulo crucial elevado. Aqui um caso operado pelo nosso grupo, um paciente masculino de 59 anos, com dor e impotência funcional após trauma. Se vocês olharem o raio-x dele, uma linha de Shenton aparentemente normal, uma lesão de supraespinhal provavelmente irreparável, degenerada, uma lesão de infraespinhal degenerada também, um redondo menor bom, uma clássica lesão póstero superior, um subescapular íntegro, uma lesão tipo D. A técnica que nós temos feito hoje em dia é uma via anterolateral, uma via de Mackenzie, às vezes um pouquinho mais para... É feita uma abordagem entre as fibras do deltoide, uma mínima desinserção do deltoide posterior do acrômio, realmente pequena, só para ganhar um pouco mais de campo. Aqui a individualização da bursa, a abertura da bursa, e vejam que o líquido sinovial já extravasa. A bursectomia, uma coisa que ajuda nos sintomas dos pacientes. Uma mínima acromioplastia lateral. A tenda do bíceps deve ser feita de rotina. Nesse caso, nós fizemos com ponto transósseo, mas pode ser feito com âncora, parafuso, como o cirurgião preferir. A tenodese e a posterior tenotomia. Aqui com o dedo a gente já começa a preparar o túnel para receber o grande dorsal. Vamos então para a prega axilar posterior. O grande dorsal é um músculo cutâneo. Aqui o isolamento dele do redondo maior. A desinserção do grande dorsal do húmero, esse é um passo delicado, tem que rodar bem interno no braço. Né? O reparo com pontos de T-bone 5, uma estrutura tipo Krakow. Um teste para ver se ele tem excursão. A realização do túnel posterior à cabeça longa do tríceps, entre o deltoide e os rotadores externos. A comunicação, a transferência dos pontos de reparo e o tendão. E geralmente chega bem no footprint e geralmente chega até o subescapular. Então deve ser feita a cronização do leito, e aqui eu fiz pontos transossos também. E pode ser feita a sutura com âncoras, como a preferência de cada cirurgião. O importante é ter um leito firme e estável, né? Por isso que eu gosto de pontos transossos.
No final da cirurgia, esse flap posterior de deltoide é reparado no acrômio, com ponto transósseo também. Um fechamento da RAF com fios absorvíveis. Aqui, então, o paciente no pré-operatório e o paciente com 2 anos pós-operatório. Vejam que o ombro dele não é um ombro normal, mas é um ombro muito melhor do que era no pré-operatório. E aqui vocês observam que o grande dorsal funciona décimas como um tendão contraindo e melhorando. Talvez ele seja melhor na rotação externa em abdução, não tanto em abdução, né? Talvez o trapézio funcione melhor em adução, e isso o Bruno pode abordar na aula dele. Veja o grande dorsal contraindo. Aqui mais um paciente com 1 ano pós-operatório. Interessante que o grande dorsal fica posterior à cabeça longa do tríceps, né? E esse paciente também não tinha elevação, e aqui com a elevação completa. Aqui a ressonância pré-operatória desse paciente. Interessante na ressonância magnética pós-operatória. Vejam que o manguito seguiu degenerando, mas nós vemos uma estrutura, uma fita posterior aqui, que provavelmente seja o grande dorsal transferido e cicatrizado. No pré-operatório, vejam como a cabeça humeral dele estava um tanto quanto descentralizada. Já no pós-operatório, a cabeça humeral parece que está centralizada. Então, talvez esse também seja um efeito do grande dorsal, de voltar a melhorar a centralização da cabeça humeral. E aqui interessante o pré-operatório, e no pós-operatório nós vemos uma estrutura entre o deltoide e o redondo menor, que é o grande dorsal transferido e provavelmente cicatrizado, porque ele faz uma chanfradura no redondo menor, né? Ele imprime o redondo menor. Fundamental, tão fundamental quanto a cirurgia, é a imobilização pós-operatória. Não adianta nós fazermos uma transferência para ganhar rotação externa e deixar o paciente numa tipóia em rotação interna. Essa cicatrização vai ser ineficiente. Eu também não gosto das tipóias com coxim de abdução simples, porque invariavelmente esses pacientes voltam com o membro rodado interno na tipóia. Então, ou se usa uma órtese confeccionada sob medida, que muitas vezes é desconfortável, os pacientes não gostam muito, ou a gente usa hoje em dia uma tipóia com coxim de espuma mais largo na frente, uma cunha maior na frente, para deixar no mínimo em neutro. Então é importante manter esses pacientes pelo menos 4 semanas nessa posição. Um outro tipo de lesão, então, saindo das lesões posterior-superiores e indo para as lesões antero-superiores, né, tipo A e tipo B, durante muitos anos, essas lesões, quando eram irreparáveis, lesões de subescapular irreparáveis, a técnica preconizada era a transferência do peitoral maior para fazer as vezes do subescapular. E ele poderia ser transferido inteiro, parcialmente, por cima ou por sob o tendão conjunto, né? E essas técnicas mostravam que os scores funcionais melhoravam e parece que se mantinham a longo prazo. No entanto, se nós formos avaliar a biomecânica do subescapular contra a biomecânica do peitoral maior, o vetor deles é muito diferente. Eles têm um vetor quase que 90 graus. Então, será que o peitoral maior é o melhor músculo para substituir o subescapular? Provavelmente não. Provavelmente o grande dorsal seja o melhor músculo. E se nós formos ver o subescapular, apesar dele ser da parede anterior do manguito, ele é um músculo da parede posterior do tórax, assim como o grande dorsal. E o Bassin-Racine mostrou que essa técnica ela é viável e reprodutível. E com isso em mente, nós fomos tratar alguns pacientes. E aqui eu tenho um vídeo da técnica que nós usamos. Uma paciente sexo feminino, 66 anos de idade, com dor e disfunção crônica. Vejam que é uma lesão bem retraída do subescapular, medial, a borda glenoide. Uma parede anterior também totalmente rompida. E um tendão, um músculo de qualidade ruim. E um raio-x aparentemente normal. Aqui no pré-operatório nós vemos que eles têm uma rotação externa aumentada, porque eles também não têm cápsula anterior. Então é feita uma abordagem de alto peitoral, medial à veia cefálica. Aqui a abertura, individualização do tendão conjunto. É feita uma posteriorização da cabeça humeral, limpeza do intervalo rotador e da bursa, né?
a gente observa já uma lesão irreparável. E vejam que interessante, já uma instabilidade antero-superior. A cabeça humeral batendo no arco coracocromial. Aqui uma lesão anterior do supraespinhal. Então, feita a liberação do córaco humeral. Abaixo do subescapular, nós vemos a inserção do grande dorsal. Ao meu ver, é importante fazer uma tenotomia de uns 2 centímetros do peitoral maior para poder ter o acesso até a porção distal do grande dorsal. Embaixo do grande dorsal, a gente faz a diferenciação de planos entre ele e o redondo maior. Essa é uma etapa importante da cirurgia, porque às vezes são bem claros, quase como um tendão conjunto. Vejam que existe, às vezes, expansões aponeuróticas, né, e musculares entre eles. Então, essa liberação com o dedo, com uma rugina, para nós podermos ter a excursão do grande dorsal para cima. Feito o reparo com pontos de Krakow, 2 fileiras de Krakow. E o avanço do grande dorsal até o topo do tubérculo menor. Aqui o preparo do footprint. E o avanço do grande dorsal. Eu também gosto de pontos transósseos, além de ser uma técnica mais barata. E o auxiliar empurra a cabeça e tendão. Vejam que ele fica bem verticalizado, né? Mais verticalizado que o subescapular. Aqui alguns pontos ainda para assentar melhor o tendão no leito ósseo. E por fim, nós podemos dar pontos no coto do subescapular, no tendão do grande dorsal, para criar um efeito tenodese na parede anterior. Nós conseguimos reparar aqui o supraespinhal com pontos transósseos também, pela mesma via. Muitas vezes dá para reparar até o infraespinhal, se for necessário. E aqui a conexão do grande dorsal transferido nas fibras do supraespinhal, criando quase como se fosse refazendo o cabo rotador, né, escrito pelo Bucker. E por fim o fechamento do peitoral maior. O desenho final da técnica. Pós-operatório. É interessante que a função primordial do subescapular de rodar interno não recupera tão bem, mas a elevação anterior e o posicionamento da mão no espaço fica muito, muito satisfatório. E os pacientes não têm dores, melhoram muito da dor. Aqui mais um caso, uma lesão de supra e sub, e a paciente com 6 meses pós-operatório, vejam o ombro direito, uma função praticamente normal. E é interessante que, biomecanicamente, a ideia é que o grande dorsal e o subescapular sejam façam um fulcro para permitir que o deltoide e o peitoral maior joguem o braço para frente. Então, talvez a função do subescapular primordial seja deprimir a cabeça humeral quando nós fazemos a elevação, desculpa. E isso o grande dorsal faz muito bem. Como ele é um músculo posterior, ele talvez mantenha a cabeça humeral no lugar para o paciente fazer elevação anterior. Isso os pacientes logo referem melhora no posicionamento da mão na frente. Um detalhe importante, em alguns casos a gente observa que a excursão do tendão não é tão boa. E alguns estudos anatômicos mostram que há expansões musculares entre o grande dorsal e o redondo maior. Então, a gente tem que ter cuidado. E nesse caso, é um caso que eu consegui uma excursão muito baixa do tendão. Então, fica o ensinamento de que talvez nós não tenhamos essa excursão tão boa, talvez valha a pena fazer uma contra-incisão na prega posterior para dissecar essas bandas. Enfim, é uma coisa a se pensar. Vejo que esse paciente não teve uma excursão tão alta do subescapular. A gente teve que amarrar no espaço onde a gente conseguiu, depois tentar avançar mais o sub dele, enfim. Então, cuidado com essa etapa. Aqui um caso que o resultado não foi bom, uma paciente com uma lesão grande
até o subescapular menor dela estava degenerado. Vejam com uma linha de Shenton quebrada, uma certa decoaptação da articulação glenomeral. Aqui o raio-x 3 anos pós-operatório, com evolução da artropatia e ascensão dela, e ela não recuperou a elevação. Então, a gente também tem maus resultados, né? Talvez o resultado não tenha sido técnico, mas talvez tenha sido da indicação da técnica. Esse é um caso interessante, uma paciente de 59 anos, que chegou para a gente com uma lesão antiga de subescapular, degenerada, inclusive o subescapular baixo, uma lesão talvez irreparável de supra e uma lesão traumática reparável de infra. Então, veja como é um caso complexo, com uma quebra da linha de Shenton. Talvez alguns cirurgiões indicassem a prótese reversa nessa paciente, não estaria errado, né, pela lesão grave dela. Vejam como a função dela é grande, claro, muito pela dor do trauma agudo, né? Nós fizemos a transferência do grande dorsal com o reparo do supra e do infra. Olha a função dela pós-operatória 6 meses depois. Então, com uma cirurgia biológica de transferência, somente com pontos transósseos. Nós temos um levantamento são 14 pacientes, se não me engano, e a grande maioria deles teve um ganho nas amplitudes, né? E nós fizemos o single shoulder value, em que o paciente dá uma nota de 0 a 100 para o ombro antes da cirurgia, 0 o pior ombro, 100 o melhor ombro, e 0 a 100 no pós-operatório. Nós vimos a evolução de todos os pacientes, exceto uma, que foi aquela que eu mostrei. O curioso é que, de novo, as manobras de subescapular, o lift-off, o bear hug, são testes que continuam positivos, né? Então, não espera que essas manobras vão melhorar. Muito provavelmente porque o vetor do subescapular seja um pouquinho diferente do grande dorsal transferido. Por fim, a técnica de transferência do grande dorsal para as lesões irreparáveis do subescapular, e não só as lesões do subescapular, mas as lesões anterosuperiores, ao nosso ver, é uma técnica viável, em que há uma melhora da amplitude de movimento dos pacientes, há uma melhora dos scores de SSV, e felizmente não tivemos nenhum caso de lesão neurológica na nossa casuística. Então, hoje em dia, nós temos mais ou menos um organograma de tratamento das lesões irreparáveis no nosso grupo. Nas lesões de supra e infra em pacientes jovens ativos com disfunção motora, veja bem, tem lesões irreparáveis de supra e infra, nós podemos, às vezes, fazer só uma tenotomia do bíceps ou só uma bursectomia para aliviar a dor. Mas se o paciente tem uma disfunção motora, muitas vezes é necessária a transferência. Claro que isso vai da expertise do cirurgião em avaliar. Nas lesões de supra e infra redondo, ao nosso ver, a transferência do trapézio é uma técnica mais melhor indicada, né? Com melhores resultados, e o Bruno vai mostrar adiante. Melhora mais a rotação externa em adução. Nas lesões anterosuperiores ou irreparáveis de subescapular, grande dorsal para anterosuperior. E nas artropatias, lesões maciças, lesões com deformidades articulares, somente a prótese reversa. Claro que é uma regra com exceções, mas eu acho que é um algoritmo legal de ter em mente. Por fim, queria fazer um agradecimento a um grande parceiro de estrada, de cirurgia de ombro, Dr. Bruno Lombradão, um colega que eu tenho o prazer de conviver há 20 anos, de trocar ideias, experiências. Um grande cara, um grande cirurgião, uma grande pessoa. Obrigado por estar junto aí, Bruno, e obrigado por todo esse tempo junto de ombrologia aí. Agradeço a vocês o convite e fico aberto a dúvidas. Muito obrigado, Fernando. Muchas gracias, Fernando, por la presentación, muy buena. Tenemos una consulta de Sergio Pinto. Pregunta si en las transferencias por lesiones posterosuperiores utiliza la artroscopia. Eu acho assim, eu acho duas desvantagens da artroscopia. Tá? Primeiro, o grande estado da arte das transferências, cara, é acertar a tensão. E eu acho que o edema do soro, cara, talvez possa atrapalhar um pouco na excursão, na tensão do tendão. Né? É como se eu quisesse fazer um paletó bem cortado para mim e eu molhasse esse paletó. Enfim,
eu prefiro fazer aberta ainda. Tá? Talvez seja o futuro a transferência artroscópica, mas nas minhas mãos eu acho que eu graduo melhor a tensão aberta e eu acho que eu consigo criar um footprint melhor aberto também, com ponto transósseo. Né? Eu acho que as duas grandes dificuldades da transferência é graduar a tensão e fazer o tendão cicatrizar no leito dele. Né? E para ele cicatrizar no leito, eu ainda acho que a sutura aberta com ponto transósseo seja melhor. Fernando, ¿usted hace alguna rotación del brazo al momento de hacer la sutura de la transferencia? ¿O brazo fica rotado? Normalmente em neutro. Eu faço a cirurgia quase toda em neutro. Um pouquinho, vamos dizer, ou 10 graus de rotação externa. Y cuando siente que el tendón no llega, ¿alguna vez ha utilizado injerto? Não. Acho que é uma opção. Assim, acho que é uma opção. Mas o grande dorsal, nas lesões pósteras superiores, como a gente libera ele aqui por baixo, normalmente ele tem uma excursão muito boa. Claro que é importante na hora de colher o tendão, colher rente ao úmero. Né? Então, normalmente não há problema nessa transferência. Nas transferências anteriores, um caso que eu mostrei para vocês ali, ele não teve uma excursão tão boa. Talvez nesses casos o enxerto seja uma boa, talvez sim, mas eu nunca usei. Fernando? Fernando, tá ouvindo? Uhum. Bom, primeiro, eu queria te parabenizar, a aula foi fantástica, cara. Muito boa, tá? Parabéns aí, excelente. E obrigado aí pelas imagens da nossa parceria aí. Legal, Fernando, eu legal. conheço desde nossa formação em cirurgia de ombro, lá na Santa Casa de São Paulo. Tempos bons e duros ao mesmo tempo, né? Mas foi uma boa parceria. Duro. Fernando, uma pergunta aqui. Na minha opinião, sinceramente, eu sei que você colocou ali indicações que você acha que são mais precisas para uma, né, para uma técnica ou para outra. Eu, pessoalmente, acho que as indicações são mais ou menos semelhantes. Eu não vejo muita diferença nas indicações para uma ou para outra cirurgia. São duas técnicas que funcionam bem e a gente ainda não sabe se uma tem vantagens em relação à outra. Uma vantagem que eu sempre encarei, uma desvantagem do grande dorsal, foi a dificuldade técnica. Eu sei que na mão do Gerber, na mão da pessoa que é super experiente, isso, eu estava vendo uma aula dele outro dia, ele falou, não, para mim é fácil, é uma técnica fácil. Mas, claro, ele que inventou, ele faz isso há 30 anos, enfim. Isso não é a realidade da maioria dos cirurgiões. E, assim, eu, com a minha pouca experiência, é uma técnica que eu me vejo com dificuldade de fazer, de reproduzir, diferente da cirurgia do trapézio. É uma cirurgia que eu acho que uma grande vantagem é uma cirurgia fácil, simples e reprodutível. Você que faz as duas, queria saber a tua opinião sobre essa questão de curva de aprendizado, se você acha isso relevante ou não, se você acha que... enfim, qual a tua opinião em relação a isso? Não, é excelente a discussão. Acho que só o futuro vai nos mostrar qual técnica é melhor que a outra. E o curioso disso é que a técnica é muito de cada um. Assim, às vezes uma técnica é melhor na sua mão, às vezes é melhor na minha, e assim vai. Né? Eu também acho assim, o grande dorsal para póstero superior não é uma cirurgia tão fácil. Apesar dela ter passos bem estabelecidos, assim, mas ela não é uma cirurgia das mais fáceis, certamente não. Acho o trapézio inferior mais fácil, apesar de que o trapézio inferior tem que enxertar, então eu acho que sempre quando tu enxerta o tendão, tu dissipa energia ao longo do trajeto dele, né? Mas acho mais fácil o trapézio. Acho o trapézio inferior um tendão, um músculo mais fraco, né? O grande dorsal é mais forte, sem dúvida. Acho que o trapézio inferior, ele é importante na escápula, né? Então perde um pouquinho isso aí. Enfim, são tudo ponderações, né, Bruno? Mas realmente eu acho o grande dorsal uma cirurgia mais chata de fazer, mais trabalhosa.
às vezes sangra, eles fazem seroma com mais frequência. Concordo contigo. Mas, assim, os trabalhos a longo prazo do Gerber mostram resultados que se mantêm, né? Talvez só na mão do Gerber, não sei, eu sei que colegas não conseguiram reproduzir os resultados dele. Enfim. Isso é uma coisa que eu vejo muito. Pessoas não conseguirem reproduzir e cirurgiões muito talentosos, assim, muito habilidosos. Não, talvez por uma falha de formação mesmo, né? Talvez. Sim, cara. É uma cirurgia que você essa consideração é muito interessante, porque assim, cirurgia é um artesanato, né? Diferente de um outro método de tomar uma medicação, que é só tomar o comprimido. Nós somos diferentes, né? Nós somos cirurgiões diferentes. Então, eu acho que fazer meia-culpa da gente, ser muito crítico e saber o que a gente faz bem e o que a gente não faz bem, né? E tentar evoluir na técnica, né? E abandonar as técnicas que a gente acha que não funcionam, claro. Fernando, tenemos otra consulta de Alfredo Scarton. ¿Considera que las rupturas macizas pueden ser reparables o el criterio es la liposustitución o el déficit funcional para realizar la transferencia? Esse algoritmo, assim, essas questões todas tem que entrar num bolo de raciocínio, né? Eu conversei com os Scarton ontem até. E vai muito da experiência. Assim. Primeiro, a degeneração gordurosa, ela só evolui. Né? Ela pode estabilizar, mas ela, o tendão nunca volta a ser, o músculo nunca volta a ser o que ele era antes. Né? Outra, quando a gente faz a transferência do grande dorsal, a gente também repara o manguito. Né? Então, não é assim, reparo ou transferência. É reparo ou reparo com transferência. Né? Então, na cirurgia, a gente repara o manguito. E aí, mas essas questões todas tem que ver experiência, tem que ver a idade do paciente, tem que ver a questão de dor, se é mais dor ou se é mais disfunção motora e de força, tem que ver a distância cromomeral, tem que ver se tem artrose ou não, tem que avaliar o subescapular. Então, são várias questões que entram em questão nessas avaliações, né? Talvez não tenha uma resposta pronta para isso. Perfecto, Fernando. Muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas por el momento. Pasamos con Bruno y para que dé su charla y después continuamos con las preguntas. Muchas gracias. Bruno, adelante, por favor. Bom, buenas tardes, buenas noites. Peço desculpas porque não falo espanhol. Tentarei falar um português pausado. Eu falei isso para o Rodrigo. É uma deficiência minha que tentarei corrigir. Agradeço muito o convite. É um prazer estar aqui compartilhando esses conhecimentos com vocês, com um grande amigo e excelente médico, Dr. Fernando Motes. Enfim, coube a mim aqui falar sobre a transferência do trapézio. Eu coloquei os slides em inglês, enfim, fiquei um pouco na dúvida, mas achei que, eventualmente, numa dificuldade de compreensão do português, a gente teria duas possibilidades, o inglês e o português aqui. Enfim, rapidamente, então, em que situações a gente normalmente faz? Vocês estão conseguindo ver bem a tela? Sim, está perfeito. Adelante, Bruno. Basicamente, quando você tem alguma lesão neurológica, seja uma lesão do plexo obstétrica ou traumática, ou do nervo supraescapular, ou algum outro tipo de lesão neurológica, ou uma lesão tendinosa, como uma lesão irreparável do manguito rotador, normalmente uma lesão posterior-superior, ou uma lesão daquele tipo do infraespinhal, músculo tendínea, como descrita pelo Walsh, que eventualmente também é muito difícil de você reconstruir. Tá? Então, essas seriam basicamente as indicações para você fazer as transferências posterior-superiores. Né? E quem teve a ideia dessa transferência do trapézio? Né? Assim, felizmente, eu fico muito satisfeito aqui de dizer que foi um brasileiro, o Bertelli, Jaime Augusto Bertelli, que mora no sul do Brasil, em Florianópolis, um brilhante microcirurgião,
e foi quem descreveu inicialmente para pacientes com paralisia obstétrica. Ele tem uma série de trabalhos com técnicas super interessantes, né? E essa técnica foi, na verdade, popularizada pelo Bacem, né, com quem eu tive a oportunidade de aprender a técnica na Clínica Maio. E ele, enfim, é um defensor dessa técnica. Então, a duas pessoas eu devo meu aprendizado dessa técnica: o Bacem e o George Atwell, que, na verdade, me ensinou o tipo de técnica que eu, de fato, uso. Eu faço uma modificação da técnica, não faço exatamente como o Bacem faz, até por uma certa limitação do enxerto que ele usa, que é o de Aquiles, tecido de banco e de Aquiles. Então, eu uso um tendão, normalmente de semitendinoso. Então, por que o trapézio, né? Então, aqui a gente tem, na verdade, as três principais transferências que se faz para a lesão posterior superior: do grande, o redondo maior, do trapézio inferior e do grande dorsal, tá? Então, basicamente, são essas as cirurgias que a gente faz. E se você comparar os vetores, o vetor do trapézio ele fica muito mais parecido com o vetor do infraespinhal, que, na verdade, é o que a gente quer reproduzir a anatomia. O paciente perdeu o infraespinhal e a gente quer devolver a ele essa função do infraespinhal. Então, quanto mais parecido for a transferência, mais parecida, melhor. Então, ele tem um melhor vetor, teoricamente, né? Mas isso não foi uma conclusão só que eu cheguei aqui desenhando no slide, isso foi testado biomecanicamente. Então, alguns trabalhos mostram isso. Esse trabalho feito pelo grupo do Bacem na Clínica Maio mostrou que o trapézio ele é superior, principalmente com o húmero em adução. Quando você vai para a abdução de 90 graus, isso muda e o grande dorsal acaba sendo superior. Mas em adução, o trapézio inferior ele é mais anatômico e tem um braço de alavanca melhor. Isso foi testado também por outro grupo na Califórnia e mostrou também, através de modelos também biomecânicos, que aqui a gente vê que o trapézio tem um vetor muito mais parecido com o infraespinhal do que o grande dorsal. Isso a gente pode ver aqui nos modelos que eles fizeram na biomecânica. Um outro trabalho biomecânico que fez simulações através de computador, com tomografia computadorizada de pacientes, e ele mostrou que o trapézio inferior tem uma vantagem biomecânica comparada com o grande dorsal. Tá? Uma outra vantagem, além dessa biomecânica, né? Até numa aula que eu estava vendo do Gerber outro dia, ele falou que alguns pacientes não conseguem, porque o grande dorsal ele é um rotador interno, e alguns pacientes conseguem fazer uma reprogramação neurológica para que esse rotador interno se torne um rotador externo. E outros pacientes não conseguem. E ele não consegue definir quais são os pacientes que vão, de fato, fazer essa mudança neurológica na sua cabeça. E, no caso do trapézio, o trapézio ele já é ativado toda vez que você faz rotação interna. Então, toda vez que você faz rotação interna, alguns trabalhos já mostram, você tem uma ativação do trapézio. Isso passa a ser uma vantagem. O paciente não precisa de um treinamento ou de algo que a gente não sabe explicar, por que alguns conseguem, outros não, para poder ativar aquela musculatura. Isso já é uma coisa natural do paciente. Além disso, na minha opinião, ele é um procedimento mais fácil, mais reprodutível. Não é só na minha opinião, na opinião de várias pessoas e vários cirurgiões de renome. Por exemplo,
George Atwell e alguns outros cirurgiões falaram que tentaram fazer o grande dorsal, não tiveram uma experiência tão satisfatória e, fazendo o trapézio inferior, acharam uma cirurgia fácil, reprodutível, e foi exatamente isso. Foi uma surpresa para mim. Quando falaram a primeira vez, não, a gente vai transferir o trapézio. Eu imaginei como uma cirurgia super complexa. Ela não é uma cirurgia simples, fácil e reprodutível. Eu acho que isso é uma grande vantagem da cirurgia. Além disso, você passa a economizar, digamos assim, o grande dorsal para outros procedimentos. Por exemplo, para usar como um enxerto para o subescapular, como brilhantemente o Fernando mostrou. Eu acho que é um enxerto melhor do que o peitoral, na maioria das vezes. Então, eu acho que você passa a ter, em ombros mais graves, o que não é incomum, você passa a poder usar o grande dorsal para outras funções. Em relação a riscos, trapézio inferior, ele basicamente é o nervo acessório, espinhal acessório, que passa 2 centímetros medial à borda da escápula, mas ele é bem seguro. Na verdade, a gente dissecando o cadáver, até no laboratório da UERJ, com o Marcelo Campos, a gente fez uma dissecção esses dias com o cadáver e assim, é muito seguro. A gente trabalha com um campo muito distante de onde passa o nervo. Me parece assim, porque o nervo é profundo e a gente disseca superficial, ele é medial e profundo. Eu acho que você teria que ser muito barbeiro para poder fazer uma lesão neurológica ali, sendo um cirurgião cuidadoso. Mas o trapézio ele não tem só vantagens, é claro, ele tem suas desvantagens. Primeiro, é um procedimento novo, e como tudo que é novo, a gente não sabe como é que vai ser a resposta disso a longo prazo. Pode ser que a gente, daqui a 3 anos, 4 anos, comece a ver algum problema que a gente, a curto prazo, não está vendo. É claro que é possível. A gente ainda tem uma experiência clínica relativamente curta, né? Você precisa do enxerto, né? A não ser em casos em que você não tenha lesão do tendão, por exemplo, da paralisia obstétrica, você precisa do enxerto para alongar o trapézio. E isso gera tanto uma preocupação ou de custo do enxerto, ou de morbidade no sítio doador, ou de cicatrização também. Será que aquele enxerto não tem um potencial de cicatrização menor do que o tendão, enfim, que não o tendão vascularizado? Enfim, são todas questões, teorias, mas que na prática, pelo menos a, digamos, médio prazo, essas preocupações não vêm se confirmando, né? A gente, os meus resultados não são muitos, eu não tenho uma experiência grande, mas na experiência de quem tem feito, são as pessoas que eu tenho falado, o Bacen, o George e outras pessoas que eu tenho conversado, todo mundo está extremamente empolgado, satisfeito e motivado com essa cirurgia. E é a minha experiência pessoal também, tá? E uma outra questão, será que o paciente não passa a ter uma discinesia escapular porque você perde o trapézio inferior? Assim, o próprio Bassan também, explicando, ele diz que, apesar de você desinserir o trapézio inferior, ele ainda consegue manter uma função parcial que ele tinha, que é de impedir a escápula de fazer um afastamento do tórax, porque ele continua passando por ali. Então, ele acaba, essa função de prevenir uma discinesia escapular, ele continua se mantendo de alguma forma, tá? Então, na prática, a gente não vê discinesia escapular nesses pacientes. Em relação a resultados, mais uma vez, a gente não tem grandes séries, a gente não tem longos follow-ups, realmente não tem. Mas a gente já tem algumas séries do Bacen, já de 2016, ele já tinha publicado pacientes com 2 anos de follow-up, 33 pacientes, com bons resultados funcionais,
principalmente naqueles que já tinham alguma elevação, nos pacientes que eram muito comprometidos em termos de elevação pré-operatoriamente, tinham um resultado um pouco pior. E uma nova série dele, paciente já com a técnica artroscópica, ainda, né, com um tempo menor de segmento para a gente, mas também com bons resultados. E um detalhe importante, a presença da lesão do subescapular, desde que ela seja uma lesão reparável, ela não contraindica a cirurgia, o que aparentemente não é uma verdade absoluta, mas parece que em algumas escolas recomendam que você não deva fazer a transferência do grande dorsal na presença do sub, da lesão do sub. Enfim, a lesão do sub ela não contraindica a transferência do trapézio inferior. Uma revisão sistemática que saiu agora há pouco, basicamente eles colocaram como uma técnica promissora que apresenta uma biomecânica e resultados clínicos encorajadores, tá? Mas é claro que precisa de resultados de follow-up de longo termo para a gente chegar a conclusões mais robustas. Agora vamos falar da técnica, né? A gente tem, basicamente, a gente precisa de enxerto, na maior parte das vezes. Então, a gente vai usar duas opções de enxerto. Ou o Aquiles, ou algum outro tipo de tendão largo, que para a gente, pelo menos na minha prática aqui, é muito difícil. Eu até tenho acesso a tecido de banco, mas na prática esse é um tecido absolutamente disputado por todo mundo. Então, para a gente conseguir um Aquiles é uma fila enorme, é super difícil. Então, acaba que a gente consegue mais tendões tubulares, mesmo no banco. E aí aqui a gente pode usar um semitendíneo, seja de banco ou seja autólogo, com vantagens de cada um. O banco aqui no Brasil não tem custo, mas, enfim, sempre existem riscos inerentes aí de você usar um tecido de cadáver. Por outro lado, o enxerto autólogo ele envolve aí algum tipo de morbidade maior ou menor, algum risco para o sítio doador, né? Mas eu acho que são duas boas opções, cada uma com suas vantagens. E aí, basicamente, a gente pode fazer isso com a técnica aberta, foi como o Bassan descreveu a primeira vez. Então, ele faz dois acessos, um para preparar o enxerto desinserir o trapézio e preparar o flap do trapézio, e faz o acesso para reparo do manguito rotador e fixação do enxerto. E essa ponte aqui, sob o deltoide, ele passa sob o deltoide, né? Depois ele evoluiu, descreveu essa técnica por via artroscópica. Basicamente é a mesma coisa, ele mudou um pouco a incisão, em vez de vertical, ele passou a fazer uma incisão longitudinal, mas basicamente solta o trapézio da inserção na espinha da escápula e faz o que muda, basicamente faz a fixação aqui do enxerto por via artroscópica. Eu acho que é uma vantagem, não acho que é imprescindível, eu faço as duas técnicas. Diferente do que o Fernando falou, de que você precisa ver a tensão na hora certa e você ter o ombro inchado, isso pode te atrapalhar. Eu concordo, tá, Fernando? Eu acho que isso é uma preocupação, sim, mas aqui é um pouco diferente porque o seu edema principal vai estar nessa região e aí eu normalmente dou a tensão do enxerto depois, no final, já com ele fixado aqui. Então, eu não acho que isso interfere tanto na minha avaliação da tensão final. Tá? A técnica que a gente usa não é exatamente essa, mas é um pouco mais parecida com essa técnica que foi descrita pelo Felipe Valente, que você usa o tendão tubular. Eu basicamente me inspirei no George Atto, foi com quem vi fazendo e aprendi, e é o que é mais viável para a gente aqui no nosso meio. Então, basicamente, você passa um tendão pela cortical. Eu vou mostrar um pouquinho da técnica aqui e vocês acho que vão poder entender melhor. Então, basicamente, a gente
entra com fio esse fio ele entra pelo acesso posterior, tá? E aí você faz um furo que vai sair no sulco bicipital ou próximo dele, e por lá você vai, depois de passar o fio guia, você faz um furo no tamanho mais ou menos do enxerto e fixa com o endobottom. Uma variação dessa técnica, se você não tiver ou não quiser usar o endobottom, é você passar o enxerto por fora. Ele vem por dentro e volta por fora. De qualquer maneira, as duas pernas dele voltam lá para posterior. Assim como o Fernando falou, eu acho que é importante você fixar o manguito também, o que você puder. Eu acho que sempre ajuda, e incorpora o enxerto também no reparo do manguito. E depois você joga o teu enxerto para posterior. Então, basicamente, aqui você tem o trapézio inserido na espinha da escápula, você solta ele e você vê como ele fica muito parecido, isso você vê durante a cirurgia, fica muito parecido com o infraespinhal. Passa o enxerto e aí, como eu falei, ele volta para posterior. Você repara o infraespinhal, incorporando o enxerto também, e finalmente dá atenção aqui. E aí, nesse caso aqui, eu dou essa atenção com o ombro com uma abdução de cerca de 45 graus e rotação interna também de cerca de 45 graus. Tá? E aí você vê que é um vetor muito parecido com o do infraespinhal, o que me parece ser uma grande vantagem anatômica. Tá? Esse aqui foi o caso que a gente fez lá no Cadaver Lab. Eu peço desculpas pela qualidade aqui das imagens, não tão de cinema, mas, enfim, foi o que a gente conseguiu com as nossas limitações. Mas, basicamente, a gente faz em cadeira de praia, é importante deixar toda a escápula livre. A gente, inicialmente, resseca um coxim gorduroso que você tem ali, um tecido subcutâneo. Aí, o macete para você identificar o trapézio, ele é um triângulo que se insere na espinha da escápula e desce. Eu normalmente vou com o dedo ali, sinto a massa muscular com o dedo. É bem fácil, né? Você sente ali aquele triângulo inferior. Depois você desinsere o trapézio aqui da espinha da escápula, tá? E você vê como é um músculo um músculo forte, né? Na verdade, a gente está vendo só a ponta do iceberg aqui. Ele é um músculo que continua até por toda a região dorsal. E aqui a gente faz um orifício pela fáscia do infraespinhal e passa por baixo do deltoide até o espaço subacromial. Você vê que ele fica com um curso muito semelhante ao do infraespinhal. Tá? Então, mostrando novamente a orientação que a gente tem do enxerto, muito parecida com a do próprio infraespinhal. Tá? A gente, então, depois faz essa reinserção por vídeo, não é obrigatório, eu faço aberta também, não vejo nada de errado, mas podendo fazer por vídeo, eu acho que é uma morbidade a menos para o paciente, em termos de lesão do deltoide, etc. Tá? Aproveito aqui para... Bom, vou continuando. Aqui, então, é aquele fio guia que a gente passa por posterior e ele sai aqui no sulco intertubercular. Depois a gente passa um fio guia. Depois de fazer o furo canulado, né, a gente passa um fio de transporte e vai passando o enxerto. Esse aqui, no caso, não é exatamente um enxerto, né? Só uma simulação no cadáver, mas basicamente a gente passou. E mais uma vez, aqui eu poderia ter usado o endobottom ou essa técnica alternativa aqui, ou seja, te possibilita, mesmo sem grandes recursos materiais, você usar essa técnica. O enxerto ele entra pelo orifício ósseo e ele volta por fora, e aí incorporando ao reparo do manguito aqui também. Tá? Ou seja, uma técnica factível aqui, no caso, seria usando o endobottom. É uma técnica factível mesmo em locais com poucos recursos, né? E aqui já com ele incorporado. Tá? E no final, a gente, como eu falei, fez aqui uma avaliação
do nervo espinhal acessório, e viu que nossa segurança é bastante grande. Aproveito aqui para fazer um agradecimento ao Marcelo Campos, que disponibilizou lá o laboratório da UERJ. A gente fez junto essa dissecção, foi muito legal, tá? Então, aqui já é um caso real, tá? Um paciente, esse é um paciente até que gerava uma certa controvérsia. Ele tinha 72 anos na época, ou seja, não é um paciente com perfil ideal, mas você vê que ele tem um lag significativo aí de rotação externa. E assim, o principal, esse paciente, vocês vão ver os exames dele, ele até tem uma degeneração significativa. Seria um paciente que a gente olhando o exame, a gente de cara falaria, não, esse paciente é para reversa. Mas a queixa dele principal era essa falta de força. O paciente tinha muito pouca dor, ele tinha alguma elevação, acabei não colocando aqui, ele tinha alguma elevação, mas você vê que a cabeça está totalmente acendida, já com alterações degenerativas, um osteófito aqui. Ele já tinha sido submetido a um reparo do manguito há 15 anos atrás, ficou muito bem. Fui eu mesmo que reparei esse manguito. Depois ele, num trauma, acabou rompendo novamente, e eu recomendei fazer o reparo. Ele, na época, não podia, não quis, por motivos pessoais, profissionais, ele trabalhava viajando muito. Ele falou, eu não tenho condição de fazer cirurgia agora, e foi levando, a situação foi piorando, até que um dia ele foi no consultório e falou, doutor, me aposentei no mês passado, agora eu quero resolver o problema. Agora resolve aí, já com esse problemão aqui para eu resolver. Uma lesão, seja bem extensa do ínfra, com uma infiltração gordurosa muito significativa. E, como eu falei, o ombro que, a princípio, a gente pensaria numa reversa. E foi a primeira coisa que me veio à cabeça, mas aí eu pensei, poxa, eu estou indicando uma reversa num paciente que não tem dor, praticamente, e que tem uma elevação razoável, e aqui a queixa dele é a falta de rotação externa. E eu até discuti o caso com o Bassan na época, e ele me encorajou muito a fazer o grande dorsal para esse paciente. Conversei essas possibilidades todas com o paciente, ele topou, ele entendeu. Então, mostrando só aqui como a cabeça estava bem elevada, né? A lesão do ínfra e a infiltração gordurosa. Então, mostrando como a gente faz em cadeira de praia, mostrando como é o trapézio aqui, como é importante a gente ter a noção da localização do trapézio, até para a gente poder fazer uma abordagem adequada. Ele aqui mostrando já depois de ter feito a desinserção, liberação do trapézio. Fizemos uma técnica artroscópica, fixação com endoboto. Mais uma vez, eu peço desculpas aqui de não ter as imagens. A cirurgia foi gravada e eu não consegui abrir o pendrive de jeito nenhum. Fiquei essa semana toda tentando abrir o pendrive, levei no hospital e, enfim, o pessoal me mostrando só aqui depois como a gente mexia no braço, o tendão do trapézio mexia junto, né? Então, essa imobilização que eu faço, esse não é um brace tão simples de conseguir, mas era um paciente que tinha condições, então ele trouxe esse brace de fora, então mantendo essa imobilização, cerca de 45 graus de rotação externa, com um pouco de abdução. Ele ficou 6 semanas assim, foi um paciente bem resiliente. E aqui uma radiografia do pós-op. Essas âncoras, na verdade, eram âncoras da cirurgia antiga. Na cirurgia nova eu usei âncoras absorvíveis, que não estão aparecendo. Esse aqui é o bottom. E aqui é importante você comparar com aquela imagem do pré, como aqui já aumentou um pouquinho o espaço entre o acrômio e o tubérculo, né? E assim como a cabeça, o ângulo de Shenton aqui estava completamente acendido e agora já está mais regularizado. E esse aqui é com 3 meses de pós-operatório. Você vê como o paciente já tem uma função bem razoável aqui, super satisfeito, tá? Mas hoje e eu esse, sou um homem livre. Isso aqui foi durante a pandemia. Semana passada eu pedi para a gente... Ele tinha um retorno, ele acabou não vindo, e ele, da casa dele, eu pedi para ele gravar isso aqui para a gente. E realmente o paciente está muito bem. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir. Mas hoje eu sou um homem livre. Posso praticar minha meditação à vontade, todo dia. Mostra aí, Marcos.
Piscininha. Tá dando parada. Natação com elástico. Que bom. Opa, maravilha. Agora, faz assim com os dois, pai. Assim, Bruno, tá bom o movimento? assim, ó, assim. Com as duas mãos, Então, você vê que apesar do trapézio ele ser no laboratório melhor em adução, ele funciona muito bem em abdução também. Na prática clínica, é isso que a gente vê. O paciente fica muito bem. Braço e rotação de ombro. E aqui assim. Estende agora os dois. Os mais juntos, vai lá em cima. Muito bom. Pode relaxar, pai. Mas eu diria para você que eu estou muito bem. Eu acho que estou muito bem. É claro que aos 74 anos de idade, eu não poderia voltar para o meu vôlei com esse condicionamento, porque, na verdade, eu tenho medo até do outro ombro não aguentar o tranco. Entendeu? Mas hoje eu sou um homem... Então, na verdade, esse era um paciente que provavelmente o nosso ímpeto inicial seria colocar uma reversa. O paciente poderia estar com uma reversa hoje, e você vê que o paciente já está com 2 anos de pós-operatório e está com uma função muito boa, satisfeito. Eu, sinceramente, eu fico muito satisfeito de poder oferecer esse tipo de cirurgia para o paciente, né? Então, e não é uma cirurgia que de cara você pensa para os pacientes. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que começar a pensar um pouco mais. Esse acho que é até um paciente de exceção pela idade, mas nos pacientes jovens eu acho que isso é uma opção que a gente deveria começar a pensar mais. Esse aqui é um outro paciente que eu fiz aberto. Enfim, eu peço também, mais uma vez, desculpas aí pelas imagens que não estão tão profissionais quanto a do Fernando, mas, enfim, basicamente a gente tem aqui 2 acessos, um acesso das costas, esse aqui já é o acesso, que seria um acesso parecido com o que a gente faz para um reparo de uma lesão aberta do manguito, um pouquinho mais extenso. Enfim, e aí mostrando aqui o nosso acesso lateral, e conforme a gente vai mexer no braço, você vê que tem um movimento aqui do trapézio e como ele simula realmente o vetor aqui do infraespinhal. E esse aqui é o paciente, mais uma vez, com a cabeça bem elevada, e você vê, não está perfeito, continua com alterações degenerativas no pós-operatório, você vê que a cabeça já abaixa um pouco, né? Então, esse efeito da ponte suspensa, a gente consegue restabelecer com a transferência, né? Então, esse é o paciente aqui, ó, com 3 meses de pós-operatório. Infelizmente, eu não tenho as imagens do pré desse paciente, mas ele tinha lag também de rotação, tá? Esse é o paciente do INTA, o paciente de hospital público, então a gente tinha menos recurso, não tinha a ressonância magnética, mas é um paciente, você vê que tinha um lag bem significativo de rotação externa, isso já é com 5 meses de pós-operatório. Então, com a rotação externa bem consistente, né? Não é algo tão, assim, uma rotação externa com aparência frágil, uma rotação externa. E você vê a cicatriz, isso é uma outra vantagem. É uma cirurgia assim, para um paciente, enfim, do consultório, não é uma cirurgia enorme, é uma cirurgia bem factível da gente oferecer. Eu trabalho com a barriga, eu varri assim, ó. Assim. E de dor? Dor é 24 horas de dor. Dor e conta no calor, no ar-condicionado, no quentão, e no tempo frio também, no frio, o tempo todo doendo. Remédio, toma remédio para dor? Tinha que tomar remédio para dor. Doflex. E depois da cirurgia? O show tem dor nenhuma. Me deram remédio. O remédio é Doflex, da outro, esse nome. Eu tomei só não tomei mais nada. Não tem dor nenhuma. Oi? Nunca mais teve dor? Nunca mais teve dor. Desde o dia 2 de fevereiro até hoje não tem dor, não. Graças a Deus. Bom, então, basicamente era
isso que eu tinha para apresentar. Mais uma vez, queria agradecer o convite. Graças, e mostrar um pouquinho do meu Rio de Janeiro, aí, que é uma cidade linda. Sejam todos bem-vindos aí, sempre que quiserem, podem fazer contato aí, que terei o prazer de recebê-los sempre. Tá? Bruno, muchas gracias por la muy buena habla. Los colegas, si tienen alguna pregunta, por favor, realizarlas por el chat. ¿Me estás escuchando bien, Bruno? Sí, estoy escuchando. Dos preguntas. El tamaño del injerto, ¿cuánto es necesario del tendón semitendinoso? ¿De qué tamaño para poder hacer el...? Normalmente, a partir de 20 centímetros já é um bom enxerto para a gente. 20 centímetros seria um bom tamanho para a gente. ¿Y el grosor del túnel, usted lo hace con...? Eu meço o enxerto e faço de acordo com... Aí depende, se eu vou usar a técnica com o endoboto e ele entra duplo, a gente tem que medir ele duplo, e aí precisa ser um túnel maior. Eu, para ser bem sincero, eu gosto da técnica sem o endoboto. Você passa ele simples, você faz um túnel menor. Normalmente é um túnel de 0,8 milímetros e vai bem. Deixa eu tirar aqui meu compartilhamento de... Sí, ya te estamos viendo bien. Otra pregunta, ¿cómo es el protocolo postoperatorio? Então, o paciente fica em... Aí, assim, aquele tipo de brace que eu utilizei, da DonJoy, não tem nenhum tipo de relação com a DonJoy, mas é muito bom, muito prático. Não vende aqui no Brasil, não sei se vende na Bolívia, o paciente traz de fora. E você consegue regular o quanto de rotação externa, o quanto de abdução, é confortável. Então, o paciente fica... Normalmente, eu uso 45 de rotação externa e cerca de 30 graus de abdução. E o paciente fica 6 semanas com brace. É desconfortável, é uma conversa que você tem que ter com o paciente antes. O paciente tem que ter um pouco de vontade, assim, não pode ser aquele paciente que qualquer coisinha ele está incomodado, realmente não vai tolerar bem o pós-operatório e a cirurgia não vai funcionar. ¿Inicia pendulares o algún movimiento pasivo a la tercera semana? Nada. Não faço. 6 semanas eu não faço nada. Então, eu não tenho problema de rigidez. Na verdade, assim, como eu falei, eu atualmente tenho 7 casos. Assim, não é uma casuística enorme, mas eu não tenho problema de rigidez. Não tenho. Bien, tenemos una pregunta de Sergio Pinto. ¿Cuál es la edad límite que ustedes consideran para hacer la transferencia? Qual é a? ¿Cuál es a idade límite para fazer a transferência? Então, eu acho que se a gente coloca isso como uma tabela, eu acho que a gente fica engessado. Certamente, esse paciente que eu mostrei, ele não seria o paciente ideal para fazer a transferência. Mas a gente tem que avaliar cada paciente, né, com suas características individuais. É um paciente ativo, é um paciente que gosta de fazer esporte, ele gosta de nadar, ele nada todos os dias, era um atleta. Enfim, conversando com ele, a gente já chegou à conclusão de que ele gostaria de tentar, que era a melhor opção. Então, eu acho que a gente não pode ser muito rígido nesses protocolos. De uma forma geral, isso é melhor para os pacientes mais jovens, claro. Mas se você perguntar para mim, é uma contraindicação fazer acima de pacientes de 70 anos? Eu não acho. Vide esse paciente que eu mostrei. Eu acho que no paciente com o perfil certo, eu acho que é uma boa indicação. Perfecto, gracias. Fernando, ¿nos estás escuchando? Sí. Quedó una pregunta pendiente que la hace Breno de Carvalho. Para transferencias del gran dorsal en una re-ruptura o resultado inferior para indicarla como primer cirurgia? Sim. Normalmente, a cirurgia de revisão, os resultados são piores. Não que não possa ser feita, mas tem que ser dito ao paciente. Mas não é uma contraindicação, né, Fernando? Não, de maneira nenhuma.
Eu acho que essa discussão trouxe, Bruno, muito boa a tua aula, cara, resultados fantásticos. Que essa discussão trouxe à tona que existem coisas biológicas antes da reversa. A gente vê hoje em dia uma enxurrada de prótese reversa, que também tem resultados bons, mas a reversa ela é o fim da linha da cirurgia do ombro, né? Então, existem coisas antes, principalmente se a articulação tiver de uma forma ainda razoável, né? Essas transferências funcionam, como foi mostrado aí. Perfecto. Bruno, tenemos una pregunta de Carlos Ewe. El paciente que mostraste en el video fue liberado para nadar a los 3 meses? Não, não. Normalmente eu libero para atividade física com 6 meses. 6 meses. Então, eu começo depois de 6 semanas, eu começo a fazer uma fisioterapia, vou progredindo os exercícios de forma suave. Com 3 meses, eu começo a fazer um fortalecimento leve e aí, dependendo da recuperação do paciente, eu libero para esporte com 6 meses. Lembrando que assim, é uma cirurgia, não é uma cirurgia corriqueira, não é um reparo de uma lesão parcial, de um manguito, é uma cirurgia grande, complexa, o fim da linha. Enfim, eu acho que a gente tem que jogar com o paciente, passar um pouco dessa responsabilidade para ele, que não é hora de ficar arriscando e fazendo, né? Vamos ser conservadores, eu acho, nesse pós-operatório. É isso que eu tento passar para o paciente. Não vai ter muitas outras chances. Se não der certo isso, ele vai acabar com uma prótese. Então, e os pacientes normalmente entendem bem isso. Eles são bem compreensivos assim, em relação a... Bruno, cuando usted hace la perforación para colocar el injerto, queda muy cerca del pectoral, del tendón del bíceps. ¿Hacen algo con el tendón del bíceps? Depende do tendão. Se ele está com aspecto degenerado, eu faço a tenodese, ou tenotomia, enfim. Eu não tenho um protocolo específico para isso. E também acho que não tem problema se o tendão está... Enfim, eu não sou da escola de que você sempre tem que tirar o bíceps, né? Claro que numa lesão extensa eu teria um limiar baixo de fazer uma tenotomia, né? Ou uma tenodese, mas também não acho que seja obrigatório, tá? Perfecto. Tenemos otra pregunta de Fernando Lozada. ¿Hasta qué grado de artropatía, según Amada, estaría indicada la cirugía? Em que caso? Para fazer a transferência, a articulação tem que estar bem... tem que haver uma congruência articular, não pode haver deformidade articular. Como o Bruno mostrou, pode até haver, às vezes, uma ascensão da cabeça humeral, uma diminuição do espaço acromiohumeral, mas não pode haver deformidade articular, no meu ver. Perfeito. Bruno? Basicamente a mesma coisa. E um parâmetro que eu acho que a gente tem que levar muito em consideração é a dor do paciente, né? Então, às vezes o paciente, isso a gente vê em pacientes de artrose, às vezes o paciente tem um aspecto radiográfico pior do que a clínica. Às vezes ele tem sinais já de artropatia. Claro que não algo muito avançado, mas que o paciente, basicamente, ele tem uma queixa mecânica, funcional. Eu acho que é uma questão de você conversar, passar para o paciente prós e contras, mas eu não acho que seja uma contraindicação absoluta. É claro que a tendência de resultados melhores é em ombros sem nenhum tipo de alterações degenerativas, é óbvio. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que, às vezes, a medicina tem um pouco de arte também. A gente tem que tentar, eu acho que, às vezes, evitar de colocar sempre tudo em protocolos muito rígidos, né? Então, conversar com o doente e ver o que incomoda ele e ver se aquela cirurgia vai poder melhorar aquilo que incomoda ele. Eu acho que isso que é importante. Bruno, tenemos una consulta de Mauricio Waldríguez. ¿Cuál es la principal complicación que usted tiene en su casuística? Olha,
eu não quero ser leviano aqui, não quero ser, mas eu, felizmente, na minha casuística, que não é uma casuística enorme, eu não tive nenhuma complicação. Realmente, e isso é uma coisa que me anima muito. Assim, eu não tive nada para dizer que foi um problema, não tive. Os pacientes todos ficaram... Assim, eu tive, desses pacientes, tá? Eu tive um paciente que não evoluiu tão bem. A melhora não foi muito boa. Né? E eu não sei exatamente por quê. Era um paciente do hospital público, tinha uma questão trabalhista envolvida, social, psicológica, enfim. E eu atribuía isso, mas eu não sei exatamente. A cirurgia, ao meu ver, no perioperatório ficou boa e o resultado funcional não foi o que eu esperaba, diferente dos outros. Muchísimas gracias, Bruno. Si los colegas tienen alguna pregunta más, por el momento no hay ninguna. Pasamos con el doctor Juan Carlos Suárez, por favor. Doctor Juan Carlos, ¿nos escuchan? Ya, ahora sí. Bueno, Fernando y Bruno, muchas gracias. Excelente presentación, es muy didáctica. Y gracias por compartir su experiencia con nosotros, con la sociedad boliviana y con Latinoamérica. En breve le haremos llegar unos certificados de participación por las conferencias de la sociedad. Y muy obrigado, entonces, por su participación. Gracias a todos los colegas, al directorio de Esbolot y a todos los colegas asistentes. Los invitamos para el próximo webinar el día martes a la misma hora, 18 horas, hora de Bolívia. Obrigado. Gracias. Nós te agradecemos pelo convite. Muito obrigado. Conta conosco. Parabéns, está muito bom. Tchau, tchau. Tchau, um abraço. Tchau.